A depressão, o mal do século, a doença que mais atinge pessoas atualmente. A doença silenciosa como todas as outras doenças degenerativas, que fazem com que a gente perca a vontade de viver, a vontade de sorrir, a vontade de ter um propósito na vida, ter um propósito na nossa família, ser importante. Toda a vitalidade que a gente deveria ter sempre, né? Mas não, nós não temos sempre essa vitalidade, essa força vital, essa energia vital que nos faz chamarmos de felizes em alguns momentos da nossa vida. Pois bem, a depressão ela é uma doença que está agravando a cada dia. E eu não sei, mas eu acredito que um pouco da evolução humana, da tecnologia, fez com que a gente parasse de valorizar coisas que nós valorizávamos antigamente, coisas que nossos avós, nossos pais valorizavam antigamente. E o que é isso? O que eles valorizavam tanto? Valorizavam os relacionamentos. Mas também a gente não pode romantizar a época anterior porque tinha muita dificuldade e a internet também possibilita hoje coisas maravilhosas. Possibilita que pessoas aprendam, que as pessoas se informem, que as pessoas encontrem as suas respostas muito facilmente. Um exemplo disso são vídeos como este que eu estou fazendo agora, meu ou de outras pessoas, que te dão a oportunidade de se conectar, ao menos um pouquinho, através de uma história, através de algo que você se identifique com aquela pessoa que está ali falando, que pode te trazer uma luz, a luz do fim do túnel. E o que todo mundo quer é só uma coisa. Na verdade, a gente só quer ser feliz. E aí a gente acha que ser feliz pode ser encontrado em diversos lugares, né? Aí vem a busca, a caça por essa felicidade. Alguns procuram felicidade em status social, em status financeiro, numa posição de poder, uma posição de luxo. E aí chegam lá no topo da montanha que eles idealizaram e descobrem que o vazio só aumentou. Eu estava conversando com o meu marido a respeito de... Ele, na verdade, estava me contando, me explicando mais ou menos como é que é uma pedreira, né? E eu nem sabia que o que ele estava falando era uma pedreira, porque ele fala inglês, eu não sabia a tradução em português. E aí eu comecei a pesquisar e ele falou para mim, explicou que a pedreira nada mais é do que o buraco que fica quando você tira o recurso da terra. Você tira... Aí você pode tirar a rocha propriamente dita, ou você pode construir, na verdade, tirar ali alguma matéria-prima que seja útil para outra coisa, enfim. E é engraçado como nossa vida, como nossos traumas, eles fazem exatamente isso, né? Eles deixam esse buraco. Os traumas da infância, né? E, consequentemente, os traumas que posteriormente vão se identificar lá com o trauma inicial da infância, do desamparo, né, do bullying, daquela sensação de que faltou alguma coisa, eles vão só aumentando cada vez mais esse buraco, esse vazio. E aí isso pode acontecer e pode gerar sintomas, pode gerar reações diversas.
né? Reações das mais diversificadas possível. Algumas pessoas vão para o caminho da depressão, outros para o caminho das drogas, da compulsão. Enfim, tantas buscas incessantes para se curar esse vazio. Não estou dizendo aqui que a depressão ela é simplesmente de viés psicológico. Não. A depressão ela pode sim estar ligada com questões fisiológicas. Dependendo do tipo de depressão, você precisa de medicamento, né? Assim como outras doenças psicológicas também podem ter que ter essa interferência medicamentosa. Mas é engraçado que, por mais que a gente tenha essa ideia de que a depressão está matando, está fazendo com que a gente se perca de nós mesmos, que esse vazio só aumente, a gente continua fingindo que nada está acontecendo. A maioria das pessoas continuam pensando que é apenas uma frescura. E aí a pessoa só acredita mesmo que a depressão é algo sério quando já é tarde demais, quando a pessoa já cometeu seu último ato de desespero, de eliminar sua dor e acaba que termina com a sua vida, né? E você sabe por que eu acho que a gente sempre evita, que as pessoas sempre evitam essa questão de lidar com seus próprios traumas, de lidar com as suas próprias emoções, de às vezes até encarar o outro com mais empatia, com mais amor, com mais afeto, com mais cuidado, com mais respeito? Porque na verdade a gente tá muito fechado para nós mesmos. A gente tá com... Todo mundo tem tantas dores, né? E aí, muitas pessoas, quando enxergam uma situação como essa... Oxe, eu tava vendo uma reportagem sobre um humorista, um youtuber, né, famoso, que você vai saber, não vou falar, mas você já sabe quem é, provavelmente, e que sofreu depressão e as pessoas estavam questionando ele. Mas como assim? Você tem tudo, você alcançou sucesso, você chegou no auge. Como assim você tem depressão? Você não pode ter depressão. E eu aqui, que tô vivendo isso, que tô vivendo aquilo, que não tenho isso, que não tenho aquilo. Então, a primeira coisa, você vê que todos nós estamos fechados em nós mesmos. A gente não tem a capacidade inicial, se não for exercitada, de olhar para o outro como um outro, sem ter o comparativo de você mesmo, sem ter o comparativo de, não, só vale a dor que eu conheço, só vale a dor que eu sinto, que eu valido. É como se você chegasse para uma criança que está com dor no dente, que o dente está indo e está saindo, né? E aí você fala, não, você não pode ter essa dor, porque você não sabe o que é quebrar um braço. Então você não pode ter dor de dente quando o dente está saiu o dente de leite, né? Tá sendo trocado. Você não pode ter essa dor, porque essa dor não é legítima, porque essa dor eu não aceito. Eu sei o que é dor. A dor pode ser muito pior. Então, e aí tem ainda o comparativo, né? De poderia ser pior. Mas você tem tudo, você tem isso, você tem aquilo. E por que você sofre depressão? Por que você sofre toda essa sensação de vazio? Pelo mesmo motivo de que todo mundo sofre. Pela necessidade de colocar ali, de fazer com que aquele vazio seja preenchido com algo que foi destruído no passado. E como a gente não tem máquina do tempo, a probabilidade de você não conseguir preencher esse vazio é muito grande. Temporariamente, algumas coisas pode solucionar seu problema,
Temporariamente, a bebida pode resolver seu problema. Temporariamente, as drogas podem resolver seu problema. Temporariamente, o sexo compulsivo, perverso, pode resolver o seu problema. Temporariamente, a comida pode resolver o seu problema. Temporariamente, as suas ações, qualquer tipo de vício, qualquer coisa assim, pode resolver o seu problema. Pode parecer que resolveu o seu problema, quando na verdade não. É apenas uma mentira que você faz questão de acreditar, porque o contrário seria aceitar que esse vazio não tem preenchimento. E o que eu quero te dizer hoje é que, assim como as pedreiras tiram lá os recursos preciosos delas, né? E aí fica aquele buraco, assim como aquelas pedreiras, é o nosso interior. Você pode sentir como se houvesse um buraco dentro de você, como se uma pessoa que te traumatizou, um trauma muito forte da infância fez com que você se transformasse. Infelizmente, traumas da infância, abusos da infância, eles mudam fisiologicamente o nosso cérebro. Eles mudam fisiologicamente como nós agimos. Por isso que em muitos casos é importante ter um cuidado interdisciplinar. Por isso que é muito importante a gente ter um cuidado de psicoterapia e muitas vezes até de psiquiatra, que, como eu sempre falo aqui, psiquiatra não é para louco. Aliás, o que é loucura? É aquilo que foge da norma, né? E o que é a norma? A norma intitulada pela sociedade. Então, tudo que foge da norma, da normalidade, é considerado marginalizado, é considerado louco. Essa palavra até é muito pejorativa, que não faz sentido nenhum, a não ser para uma ideia fictícia do que é uma pessoa que é fora do contexto de uma norma criada por uma sociedade. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por mais que exista sim fatores fisiológicos que afetam o seu funcionamento cerebral, a forma como você lida com as questões, a forma como você lida com os conflitos, há sim a chance de você transformar isso tudo. Quando eu digo transformar, eu não estou dizendo fazer um retorno, né? Pegar uma máquina do tempo, ir lá atrás no seu passado e mudar tudo aquilo. Não dá. Já foi. Aconteceu. Passou. Aquela situação passou e não volta mais. Ela só deixou os destroços. Ela só deixou lá o vazio. Talvez tiraram de você alguns recursos fundamentais para um desenvolvimento saudável. Talvez tiraram de você o que de mais precioso você tinha. Talvez a sua infância, talvez você sinta que ela foi roubada. Talvez você sinta que tudo que você precisava era um apoio, era se sentir acolhido, era não se sentir negligenciado, e o contrário aconteceu. Você se sentiu negligenciado. E aí ficou o buraco. E a notícia que eu quero te dar é que, infelizmente, esse buraco não vai ser preenchido com nenhuma dessas possibilidades desesperadas que você procura. E que talvez esse buraco nem seja mesmo preenchido, porque talvez ele nem precise ser preenchido. Sabe por quê? Na pedreira, quando acontece isso, enquanto as pessoas eles estão tirando o recurso, eles estão ali estão usufruindo daquela matéria-prima daquele local. Quando acaba, aí pode acontecer várias coisas.
A natureza tem muito a nos ensinar. Eu já falei isso em outro vídeo, um vídeo curto sobre a ostra. E aqui eu falo para você novamente, a natureza tem muito a nos ensinar. De repente, esse buraco, esse vazio, ele pode ser preenchido por uma água cristalina e se transformar num lago frutífero, num lago com peixes, num lago com animais, num lago que animais possam desfrutar da sua água, que seja útil. Nesse buraco pode acontecer que vire uma paisagem surreal, uma paisagem maravilhosa onde as pessoas parem para fotografar aquele pequeno espaço. Esse buraco pode ter um propósito. Esse buraco pode ter um destino muito mais bonito, muito mais produtivo do que você possa imaginar. Então talvez a questão aqui não é preenchê-lo, e sim transformá-lo. Como é que a gente vai preencher uma coisa que já não tem mais como preencher? A única coisa que poderia preencher, a única coisa que poderia tapar esse buraco, esse vazio interior que você tem, seria voltar no passado. Nem adianta pensar em rever as pessoas e que fizeram isso com você, porque não adianta. Aquela pessoa que fez isso com você, ela já não é mais a mesma. Aquele evento já não vai mais acontecer nunca mais. Aquela época, aquele evento, aquela pessoa, a pessoa que você era, ela tá dentro de você como em forma de memória, em forma de internalização, mas ela não é mais você. Você é o resultado daquela criança, você é o resultado daquilo que te aconteceu. A única forma pra gente curar, pra gente tapar esse buraco seria simplesmente voltar no tempo. E isso é impossível. Então, como a gente lida? A gente transforma. A gente transforma as nossas dores em algo produtivo. A gente transforma as nossas dores em algo que possa fazer o bem para você, que possa te dar um retorno positivo. Talvez você pense que não tem mais saída. Talvez você esteja numa situação em que você já não sabe mais o que fazer. Já não há nada que preencha. Você já procurou de todas as possibilidades e nada te preencheu. Quero dizer que esse vazio, ele pode ser transformado em algo lindo se você quiser e permitir. Não de uma forma instantânea, como um passe de mágicas, porque isso não existe. Não de uma forma rápida, também não. O tempo que vai levar para você se transformar depende de você, depende de quão grande foi esse buraco e de como você vai reestruturar esse vazio interior. E para isso a terapia é importante. E não só a terapia, como cultivar relacionamentos positivos, como se amar, se cuidar, procurar entender, procurar se perdoar, porque acreditem ou não, as pessoas que sofrem traumas de infância, sejam eles de abuso psicológico, sejam eles de violência, as pessoas tendem a se culpar, as pessoas tendem a se rejeitar, as pessoas tendem a se auto-sabotar, se destruir, porque no fundo eles acham que a culpa de tudo que aconteceu é simplesmente deles mesmos. E isso não é uma verdade, isso é uma ilusão criada, porque, não sei se você sabe, mas quando a criança ela
não se sente amada, quando ela é machucada emocionalmente, ela não tem raiva dos pais, ela tem raiva de si mesma. Ela tem raiva de si mesma. E essa raiva, ela perdura e ela começa a ser expressa, né? Você começa a botar para fora com comportamentos autodestrutivos. E aí você começa a fazer isso da forma que você vai encontrando, né? Pra se autopunir. E é importante que você pare com isso agora. Que você pare de se autopunir. E que você precisa sim entender todo o trajeto, tudo que te levou aonde você está hoje. O que te levou? Olhe para trás, faça uma reflexão. E com certeza a psicoterapia pode te ajudar. A psicoterapia pode te ajudar, pode ser a sua bússola. Porque nada mais, o psicólogo nada mais faz num consultório do que te direcionar para que você mesmo, junto com o profissional da área, descubra o caminho a percorrer. Para que você descubra as respostas que você já tem aí, mas que foram mal interpretadas por você devido à dor. Você com dor, você não consegue enxergar nada com clareza. Imagina se você está sofrendo uma dor de dente, uma dor de estômago, qualquer dor assim intensa. E aí te pedem para memorizar vários... Sabe aqueles jogos de memória? Pedem para você memorizar cores, pede para você memorizar objetos. Você não vai conseguir, porque você está tomado pelaquela dor. Você está tomado por aquele sentimento angustiante que está ali te aprisionando. Então, a chance de você perder os detalhes, a chance de você interpretar as situações ao seu redor enquanto você está com aquela dor é muito grande. E memória, ela é muito interessante. A memória, quando você conta e reconta uma situação, ela muda. Porque nós temos apenas flashes de memória do que nos aconteceu, de como nós vivemos. E existe um motivo para isso. O nosso cérebro, ele é seletivo. Ele seleta algumas coisas que a gente precisa guardar ou não. Do contrário, a gente ia ficar com um monte de memória ali desnecessária. Então, pode ser que você precise olhar para dentro de você e fazer uma viagem interior, uma viagem ao seu passado, não com o intuito de sofrer de novo, mas no intuito de olhar para tudo o que te aconteceu de uma perspectiva diferente, em uma perspectiva transformadora, que possa te dar recursos para que você olhe para esse vazio de uma forma diferente, que você ressignifique esse vazio e que ele possa fazer parte da sua vida, mas não como uma lembrança de dor, e sim como uma lembrança de vitória, de transformação, de mudança interior. Como uma cicatriz. Ela fica lá, você lembra da situação, você lembra do que te ocorreu, mas aquilo não dói mais. Aquilo lá só ficou numa memória
do que ocorreu, mas que não existe mais. A dor não existe mais. Passou. A dor não é mais presente na minha vida. A dor não mais influencia como eu lido com a vida, como eu lido com as pessoas, como eu lido comigo mesma. E o mais importante que você precisa entender é que não há cura, não há transformação sem o confrontamento, sem você confrontar as suas dores, sem você confrontar as suas emoções. É impossível a gente ter qualquer mudança se a gente simplesmente quiser fugir, escapar, né? Fugir de si mesmo. Como é que a gente foge? Foge de si mesmo. Não dá. Não dá para escapar das nossas dores porque elas permanecem interiorizadas. E se elas não são cuidadas, se elas não são tratadas e muitas vezes enfrentadas, a gente não vai conseguir sucesso nenhum. A gente não vai conseguir alcançar, evoluir, né? Alcançar a evolução, a transformação que tanta gente almeja. Então, tente se reconectar com você e com a ajuda de um profissional. Tente olhar para trás e fazer uma diferente interpretação de tudo o que te aconteceu. Eu estava vendo um seriado onde o diabo, ele se sente, ele começa a ter crise, né? Ele começa a ter crise, ele não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. E ele começa a julgar as próprias emoções, as próprias ações e o que as pessoas pensam dele. E em vários episódios, a tendência do diabo nesse seriado, né? É uma ficção, apenas uma ficção. E nesse seriado ele tem vários conflitos e em muitos deles ele culpa o pai, né? No caso Deus, que o expulsou do inferno, ou do céu, perdão, e colocou ele no inferno. E ele tem várias questões levantadas e é engraçado que na maioria delas as soluções, as respostas que ele encontra sempre é escapando da de fato realidade. Então ele vai buscando alternativas, né? Diferentes alternativas para tentar se entender. Mas uma coisa boa é que ele pelo menos está lá na terapia. Nesse seriado, o diabo faz a terapia, né? Com uma psicoterapeuta e ela começa a ajudá-lo a entender a si mesmo, a entender que na verdade o problema é que ele estava culpando muito o pai dele e a forma como ele encarou cada coisa que aconteceu, enfim. Mas eu não quero entrar no detalhe da série em si, mas pegando isso como exemplo, nós muitas vezes escapamos, tentamos encontrar soluções diferentes para os nossos problemas, para os nossos traumas. A gente tenta encarar de uma forma que faça exatamente com que a gente evite a realidade, que a gente evite o confrontamento da dor em si, né? Muitas vezes a gente tenta minimizar, como eu disse em outro vídeo, a gente tenta fingir que aquilo não foi importante, a gente tenta buscar alternativas para simplesmente apagar aquilo da nossa vida e fazer com que não nos influencie mais, mas não da forma correta, a gente não lida com a situação, a gente só foge dela. E eu posso te dizer com toda a propriedade que a única forma de lidar com os problemas
emocionais, com os traumas, é enfrentando eles. É de repente fazendo essa faxina interior. É olhando para tudo o que te aconteceu de uma perspectiva nova, uma perspectiva completamente diferente da que você tentou e tenta o tempo todo. E enfrentar requer coragem. E a gente pode parecer que a gente é corajoso quando a gente simplesmente evita ou minimiza a situação que nos causou a fragilidade, né? Você pode ver que as pessoas que são bem resistentes, né? Elas são, não, nada me afeta, isso não tem problema nenhum, isso não me acontece. E aí você percebe que, na verdade, isso tudo é uma grande fragilidade, é uma busca desesperada por fugir do que mais te adoece, do que mais te causa dor. Então não fuja das suas dores, mas as enfrente de uma forma que elas possam ser transformadas e desenvolvidas ao longo do tempo com o processo psicoterapêutico, que você possa encontrar ferramentas, recursos dentro deste processo de autoconhecimento e que você consiga olhar para esse buraco, para esse vazio que ficou e transformá-lo de maneira criativa em algo transformador para você e para as pessoas ao seu redor. Vale a pena investir em você. Vale a pena transformar a sua vida em algo produtivo. E vale a pena você encarar de frente as suas dores, os seus monstros interiores. Eu sei que a chance que você provavelmente não vê a hora de fugir deles. Você provavelmente não vê a hora de esquecer qualquer tipo de coisa desse tipo. Não quero evitar, não quero saber, não quero escutar, não quero lembrar. Mas saiba que a chave para a sua cura está em enfrentar, com ajuda, é claro, com aparato, né, profissional, mas que essa é a chave para você transformar a sua vida, transformar a forma como você lida com você e com seus traumas e com as pessoas e com todo o resto e com a sua visão de mundo.